Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito da definição de adição e multiplicação nos números naturais, né? Ou soma e produto, como também é conhecido essas operações. Então, né, é interessante a gente ver essas definições, por quê? Porque a gente estabelece a definição de soma e multiplicação dos números naturais a partir dos axiomas de Peano. Sim, aqueles mesmos axiomas, né, que caracteriza a existência dos números naturais, né, que dá as condições para que um conjunto possa então ser chamado de números naturais. Esses mesmos axiomas também permitem a gente definir as operações de adição e multiplicação. E um fato interessante que tem, né, da gente ver a definição pelos axiomas, é que a gente consegue responder uma pergunta muito intrigante, né, que é simples, mas eu considero como intrigante essa pergunta, né, que é a seguinte, pessoal, que é a seguinte pergunta: quando você multiplica 2 por 3, isso aqui, por definição de multiplicação, é 3 mais 3, né? Onde você soma o 3 duas vezes, né? Que isso aqui, 3 mais 3 vai dar 6. Ou 2 vezes 3 é igual a 2 mais 2, né? Aonde você soma o 2 3 vezes, né? E claro, a resposta aqui também dá o valor 6. Então, qual dessas duas maneiras é a maneira correta de você enxergar a multiplicação? A gente sabe o quê? A gente sabe, né, que na verdade, né, o resultado é o mesmo, né? Um desses casos aqui é o 2 vezes 3, o outro desses casos é o 3 vezes 2, né? Então, eu quero nessa aula aqui responder essa pergunta. Então, se você tem interesse, né, em saber qual dessas duas maneiras é a maneira correta de multiplicar, então vocês acompanhem até o final da aula, né? E eu já adianto também o quê? Que independente da maneira, né? O resultado, não importa a maneira como você faz, o resultado é sempre o mesmo. E isso é graças a uma propriedade matemática que fala que multiplicar o 2 por 3 é a mesma coisa que multiplicar o 3 por 2. Porém, existe uma definição precisa para multiplicação a partir dos axiomas de Peano, né? E essa multiplicação precisa é uma dessas duas aqui, que eu quero responder nessa aula com vocês. Bom, vamos lá então, né? Para a gente poder definir as operações de multiplicação e soma, né? Para a gente definir as operações de adição e multiplicação, a gente utiliza os axiomas de Peano. Então, eu vou relembrar rapidamente aqui com vocês o que diz os 4 axiomas de Peano que a gente usa ali para construir e estruturar os números naturais. Bom, o primeiro axioma ele diz o seguinte, né, que todo elemento possui um único sucessor. Então, essa é uma característica dos números naturais. A segunda é o quê? Se você pega dois números naturais e eles são diferentes, quando você tomar o sucessor de cada um deles, esses sucessores também vão ser diferentes. Essa é a segunda característica aí dos números naturais, né? E também existe um único elemento, né, nos naturais que não é sucessor de nenhum outro elemento, ou seja, ele não vem após ninguém, ele é o primeiro cara, né? E esse número aqui, nesse curso, a gente está considerando como sendo o número 1. Mas você poderia também, num determinado contexto aí, considerar o número 0, se assim você desejasse para ser o primeiro elemento, né? E claro, né, o último axioma aí, que é muito importante, o axioma da indução. Eu vou fazer uma aula só sobre o axioma da indução, né, mas eu já apresento ele aqui para vocês. Se você tem um subconjunto dos números naturais e se esse subconjunto tem duas propriedades, quais são as propriedades deles? A primeira propriedade é o 1 está naquele conjunto, né? E a segunda propriedade é a seguinte: se você toma um elemento nesse conjunto, o sucessor dele também está nesse conjunto, né? E o axioma diz o quê? Se essas duas coisas acontecem, o 1 está lá e o sucessor de caras que estão lá também estão lá, então não tem saída. Esse conjunto vai ser todos os números naturais. Esse subconjunto vai ser todo o conjunto dos números naturais. Isso é bem evidente se você for parar para pensar bem, né? Por quê? Porque eu tenho uma propriedade que fala que se um número está lá nesse conjunto y, o sucessor também está. E eu tenho outra propriedade que fala que o 1 está lá. Então eu estou pegando esse y de tal maneira que o 1 está lá. Então veja bem, se o 1 está lá, pela propriedade de que o sucessor de todo elemento de lá também está lá, então se o 1 está lá, o sucessor do 1 está lá, ou seja, o 2 está lá. Mas se o 2 está lá, o sucessor do 2 também está, então o 3 está. Se o 3 está, o sucessor do 3, que é o 4, também está, então o 4 está.
Prosseguindo dessa maneira sucessivamente, você conclui o quê? Que todos os números naturais, né, estão no conjunto y. Então, os conjuntos naturais está contido em y. Né? Como o y tinha tomado inicialmente como sendo um subconjunto dos naturais, não nos resta outra opção a não ser o quê? O conjunto y ser igual ao conjunto dos números naturais. Né? Então, essa ideia de você falar, de você repetir o processo sucessivamente e concluir que isso vale para o todo, essa é exatamente a essência, né, do axioma ou do princípio de indução. Né? Isso é o princípio de indução. É exatamente essa ideia, só que escrita, né, numa linguagem ali matemática, né, usando a linguagem de conjunto e usando o conceito primitivo tomar o sucessor, né, considerar o sucessor ali, vamos dizer assim. Então, é isso aí, né? Esse é o axioma de indução. E tá aí, então, os 4 axiomas de Peano, né? Que a gente usa para caracterizar e definir. Caracterizar os números naturais, né? E definir o quê? Definir a adição e a multiplicação. Ou seja, a soma e o produto. Então, vamos lá, pessoal. Então, é um processo, né? A gente usa fortemente para definir, né? A gente usa a ideia de sucessor. E a gente usa também, né, os axiomas de Peano, especialmente o axioma de indução. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, considera n um número natural. Professor, que número natural? Um aleatório. Né? Você pode considerar o natural que você quiser, mas considera um número natural arbitrário e deixa ele fixado por um momento. Né? A gente vai fazer uma argumentação o quê? Que eu posso multiplicar esse número natural por qualquer outro número natural P. Bom, se eu posso multiplicar esse número natural por qualquer outro número natural P, como eu peguei ele de modo arbitrário, quer dizer que eu poderia ter pegado outro. Então, eu poderia ter pegado, na verdade, qualquer número natural. Né? Se a gente concluir, então, que eu posso multiplicar esse número natural n para qualquer outro número natural P, como eu peguei o n arbitrário, eu vou concluir o quê, no fim das contas? Que qualquer número natural você pode somar com qualquer outro número natural. Né? E essa ideia vai se repetir também para a gente multiplicar depois. Né? Então, vamos lá. Pega um número natural qualquer. O que é definição? O que é definição de você somar o n com 1? Isso aqui, como vocês podem ver no slide ali, nada mais é que você tomar o sucessor de n. Então, por exemplo, se o seu n for 3, né, se o seu n for 3, né, quem que é o 3 mais 1? É o cara que vem depois do 3 nos números naturais. Quem que é o cara que vem depois dos 3 números naturais? É o 4. Então, pela definição, né, de tomar o sucessor, né, como sendo a definição de soma, então, 3 mais 1, por definição, vale 4. Olha que legal, né? Bom, e isso é uma coisa interessante. Veja que na primeira linha ali, eu somei o n mais 1. Então, agora, pessoal, você tem bem definido o quê? Você tem bem definido o n mais 1. Uma vez que você tem bem definido o n mais 1, o que é o n mais 2? O n mais 2. O n mais 2, né, é nada mais que você fazer o quê? Que tomar o sucessor do n mais 1. Por que eu posso tomar o sucessor do n mais 1? Porque nesse momento agora, o n mais 1 já está definido. Eu já defini no passo anterior quem é o n mais 1, então ele passa a ser o natural. Então eu defino um natural ali, obtido de uma soma bem definida, né? Isso que eu quero dizer. Então o n mais 2, né, ele nada mais é que o quê? Que o n mais 1 mais 1. Então, pessoal, o n mais 2 é eu pegar o n mais 1, que já está definido no passo anterior, né? E eu tomar o sucessor dele. Então, isso aqui é o sucessor de n mais 1. E com isso, então, eu defino, né, o n mais 2. Então, o n mais 2, por definição, é o sucessor do n mais 1. E o n mais 1 eu posso falar no n mais 1 agora, porque no passo anterior eu tinha definido já o n mais 1. Então, agora eu posso falar nele. Feito isso, defini o n mais 2. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou definir o n mais 3. Como que eu defino o n mais 3? O n mais 3 eu vou definir fazendo o quê? Eu vou pegar o n mais 2, que eu já tenho feito, definido, e eu vou tomar o sucessor dele. E com isso eu tenho o n mais 3, né? Como vocês podem ver ali no slide, né? Então, o n mais 3, né? Como que eu defino ele? Eu pego o n mais 2, que já está definido, coloco ele aqui, o n mais 2, né? E adiciono 1, que por definição, adicionar 1 é fazer o quê? Tomar o sucessor, né? Do cara na qual você está adicionando 1, né? Que é quem aqui? O n mais 2, né? Então, eu vou tomar o sucessor de quem? De n mais 2. E com isso fica bem definido o n mais 3. Definiu o n mais 3, ele está bem definido, eu faço o quê? Passo para o próximo.
né? Eu uso ele, né? Tomando o sucessor, que é somar 1, né? Que é a primeira linha que eu defini. E eu vou definir o n mais 4. E esse processo continua indefinidamente, né? Indefinidamente. Até que, uma vez que você tiver definido o n mais p, né? Esse cara aqui, definido esse cara, né? Uma vez que você definiu ele, né? Que vai ser o sucessor do n mais o antecessor de p, né? Porque quando o cara vem depois, a gente chama de sucessor. Quando vem antes, a gente chama de antecessor, né? Então, o n mais p ele já foi definido. Uma vez definido ele, a gente consegue fazer o quê? Definir o n mais p mais 1. np mais 1, que vai ser o quê? Que vai ser eu tomar o sucessor de n mais p que já está definido no passo anterior, né? Que vai ser tomar o sucessor desse cara, né? Isso aqui é o sucessor de n mais p. E esse processo continua indefinidamente, né? Bom, por que que esse processo continuar indefinidamente me leva a concluir o quê? Me leva a concluir que você pode, então, somar o n com qualquer número natural p. O que garante isso para mim é um axioma de indução, né? Em que sentido, pessoal? Veja que se a gente pode pensar da seguinte maneira, né? Eu vou tentar justificar isso aqui usando o conceito de indução. Considera aquele conjunto y que tem aqui no axioma 4, de um axioma de Peano 4, que é o axioma de indução, né? Considera o conjunto y, né? Então, define y, você pode vir aqui, né? Definir o conjunto y, né? Como sendo quem? Como sendo, né? Os p pertencentes aos naturais, né? Os p pertencentes aos naturais, né? Tais que, né? Na verdade, o ponto e vírgula já representa o tais que, né? Então, os p pertencentes aos naturais, né? De tal forma que n mais p, né? N mais p está definido. Definido. Então, considera y o conjunto dos p natural, tal que n mais p está definido, né? E eu vou tentar argumentar utilizando a definição de soma que a gente deu para concluir que esse conjunto y vai ser, na verdade, todo o conjunto dos números naturais, né? Ou seja, então, todo número natural eu posso somar com o número arbitrário n que você tem fixado aí, né? E como você foi tomado arbitrário, então você pode somar qualquer número natural com qualquer número natural no fim das contas. Bom, primeira coisa que a gente precisa no processo, no axioma de indução, a gente precisa que o 1 esteja nesse conjunto, né? O 1 está no conjunto? Sim, por quê? É a primeira coisa que eu defino. O n mais 1, né, ele é definido como eu tomar o sucessor de n. Então, está definido o n mais 1? Uma vez que está definido o n mais 1, né, ou seja, n mais 1 está definido, quer dizer o quê? Eu tenho que 1 pertence a y. Por quê? Porque o n mais 1 é a primeira coisa que eu defini. Por definição, n mais 1 é você tomar o sucessor de n, né? Então, o 1 está nesse conjunto, né? Porque o n mais 1 está definido, né? E eu tenho que provar o que agora, né? Eu tenho que provar outra coisa agora. Eu tenho que provar o quê? Se n mais p pertence a y, ou seja, se n mais p está definido, ou seja, se n... na verdade, é isso aqui, né? Ó. Se p pertence a y, isto é, n mais p está definido, a gente tem que concluir o quê? Que o p mais 1 está em y, né? O p mais 1 está em y, né? Então, ó, se p está em y, né? Isto é, n mais p está definido, né? Devemos justificar, ou demonstrar, se você quiser, né? Devemos justificar que o p mais 1 pertence a y. Isto é, o que é o p mais 1 pertencer a y, né? Isto é, deve estar definido o n mais p mais 1. Então, uma vez que está definido o n mais p,
né? Você precisa o quê? Que o n mais p mais 1 esteja definido, né? Se você conseguir essas duas coisas, ou seja, que o 1 está em y e que, assumindo que o p esteja em y, você conseguir concluir que o sucessor de p, quem que é o sucessor de p? É o p mais 1, não é mesmo? Então, se o p está em y, você conseguir justificar para mim que o sucessor de p também está em y, então você está nas condições, né, do axioma de indução. O axioma de indução, ele te dá duas condições. Se essas duas condições forem verdadeiras, a sua conclusão será a seguinte: o conjunto é igual aos naturais, né? Então, eu estou aqui com as minhas duas condições. Primeira, o 1 está em y. Essa condição está ok? Bom, essa condição, vamos ver aqui, né? Essa condição 1 está em y está ok. Por quê? Porque eu defini o n mais 1 como sendo quem? Né? O n mais 1 está definido como sendo o sucessor de n. Então, ok. Essa aqui está ok. Agora, vamos ver essa outra condição aqui, que precisa acontecer para o axioma de indução, então, dizer para a gente que esse conjunto y, na verdade, vai ser todo o nosso conjunto dos números naturais, né? Se p está em y, né? Se p está em y, então eu tenho que justificar o quê? Que o sucessor do p também está em y. É isso que a gente tem que justificar. Bom, se p está em y, né, quer dizer o quê? O y é o conjunto nas quais o n mais... É o conjunto dos p's tais que n mais p está definido. Então, se eu assumo que o p está em y, então eu tenho o quê? Que o n mais p está definido. A pergunta é, será que o n mais p mais 1 está definido? Sim, está definido. Ok. Por quê? Aqui está a definição, ó. Essa aqui é a definição. Você pode até colocar esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo, quando você coloca dois pontinhos igual na frente, significa o símbolo de definição. Que o que está à esquerda do lado do pontinho é como se fosse o nome que você dá para aquilo que está do lado direito, né? Então, né, ó, tá aqui, ó, o n mais p mais 1, uma vez que você tem definido o n mais p, eu tenho bem definido o n mais p, por quê? Porque eu estou assumindo que o p está em y, né? Então, eu tenho bem definido aqui o n mais p. Então, você pode tomar, você tem também bem definido o n mais p mais 1, né? Que é nada mais, nada menos que tomar o sucessor de n mais p. Então, uma vez definido o n mais p, você tem o sucessor de n mais p. E você poderia enxergar o seguinte, né? Como que eu chegaria no n mais p? Você poderia continuar esse processo que a gente fez aqui até chegar naquele p desejado, né? Claro, na verdade, o princípio de indução aqui, né? O axioma de indução, ele fala que você não precisa disso tudo. Fazer até chegar lá no p. Basta fazer duas coisas. Primeiro, justificar que o 1 está lá dentro, ok, está bem definido o n mais 1, né? E assumindo que o p está lá, você tem que justificar que o sucessor também está. E a gente justificou isso, né? Assumindo que o p está lá, a gente tem o n mais p bem definido, né? E a gente também, com isso, né, usando a definição que a gente deu acima, fica bem definido o n mais p mais 1, que é nada mais que você tomar o n mais p, né? E tomar o sucessor dele, né? Que aqui, no nosso caso, é somar 1, né? Então, fica bem definido. Então, a gente conclui o quê? Que o 1 está em y, né? E o sucessor... E assumindo que P está lá, o sucessor de P também está lá, né? Então, né, pelo axioma de indução, né? Pelo axioma de indução, a gente conclui o quê? Que y é igual ao conjunto dos números naturais, né? E o que isso quer dizer, então? Que quando eu voltar aqui, ó, esse conjunto aqui, ele, então, vai ser igual ao conjunto dos números naturais. Ou seja, o conjunto dos P's tal que o n eu posso somar ao valor n, ele é o conjunto dos números naturais. Então, o que a gente conclui? Que qualquer número natural p eu posso somar com n, né? Como você considera o n de modo arbitrário, então, no fim das contas, você conclui que qualquer número natural você pode somar com qualquer outro número natural. E a operação de soma, então, a gente diz que ela está bem definida para todos os números naturais. Então, veja, pessoal, a gente está usando aqui os axiomas fortemente, né? Para a gente definir a soma, né? Veja que eu precisei do 1, né? Que é o cara que ele não é sucessor de ninguém, né? Tá aqui, eu usei o 1, né? Para eu definir a soma do n mais 1, né? Então, eu defini a primeira soma e com ela eu consegui definir todas as demais somas, né, pessoal? A gente está usando também o axioma 2 aqui, vocês não estão nem percebendo, né? Por quê? Quando eu somo n mais 1, quem garante que o resultado da soma é único?
Quem garante para mim que se eu somar o n mais 1 não dá um valor, mas se eu somar um outro natural com 1 também vai dar aquele mesmo valor? Quem garante isso é o axioma 2, né? O axioma 2, né? Que se dois naturais são diferentes, então os sucessores são diferentes, né? Se você pegar a contrapositiva dessa afirmação, ela significa o quê? Se os sucessores são iguais, então os naturais vão ser iguais, né? Então, isso de certa forma é o que garante pra gente aqui o quê? A unicidade, né? Quando você toma um sucessor. Então, o sucessor é único, né? Ou seja, não tem como, né? Você tomar o sucessor de um número e o resultado disso ser dois números diferentes. O sucessor, ele é um único elemento, né? E isso está traduzido aí, né? No axioma 2 de Peano, né? No axioma 2 de Peano, né? Que ao tomar o sucessor, você tem um único elemento. Não tem como ter dois elementos diferentes, né? Porque sucessores diferentes implicam que os números naturais seriam diferentes. É isso que está dizendo, né? Esse axioma 2 através da contrapositiva, né? Para quem não lembra, pessoal, a contrapositiva é o seguinte, né? Você tem uma implicação matemática P que implica Q, isso é equivalente, né? É a mesma coisa que você dizer que não Q, ou seja, negar, né? A afirmação Q implica na negação da afirmação P. Então, quando eu falo que M diferente de N implica que os sucessores de M e N são diferentes, né? Eu pegar a contrapositiva é falar o quê? Se os sucessores de M e N são iguais, então M é igual a N. Veja que eu faço a negação, né, e faço de trás para frente. Isso é você considerar a contrapositiva, né? Então, só para relembrar aqui, dar a ideia desse conceito aí de lógica para vocês. Que a gente pode interpretar, então, né, o axioma 2 como sendo o axioma que garante a unicidade aqui nesse contexto. Muito bem, né? Então, bom, o número 1, né, eu precisei, existe um único elemento, não é sucessor de ninguém, né? A gente começou, né, tomar o sucessor, somar com 1 é o que a gente faz aqui no nosso contexto, né? Então, o 1 é importante aí, né? Que é onde a gente começa o processo da soma, né? Bom, isso aqui é a soma, né? Agora a gente tem também aqui a soma, né? A gente tem também a multiplicação, né? Multiplicação. Vamos lá para a multiplicação agora. Eu não vou fazer essa demonstração aqui, né? Usando indução igual eu fiz aqui na soma, na multiplicação, porque a ideia vai ser a mesma, né? O que importa no fundo depois é você conseguir, né? Uma vez definido o n mais p, definir o n mais p mais 1. Na multiplicação vai ser a mesma coisa, né? Você vai estar definido lá o n vezes p, então você tem que conseguir definir o n vezes p mais 1, né? Então, aí você vai usar o mesmo argumento aqui, a única diferença, você vai trocar agora o n mais p por n vezes p. Como eu vou ilustrar para vocês agora aqui. Então, vamos lá, gente. Então, ó, vamos definir. A gente começa de novo, né, pelo 1, né? Então, a gente define, né, o quê? O n vezes 1 como sendo quem? O próprio n, ou seja, multiplicar o número por 1 não altera o número, né? Então, isso aqui a gente considera essa definição aqui, n vezes 1 como sendo n. A gente começa por aqui, isso aqui é a primeira coisa que a gente define. O resto, agora a gente faz tudo de novo, usando o que a gente já tem. Bom, uma vez a gente tem definido o n vezes 1, a gente faz o quê? A gente vai definir, né, a gente vai definir o n vezes 2, né? O n vezes 2 vai ser o quê, gente? O n vezes 2 vai ser o n vezes... O 2 é 1 mais 1, né? Ou seja, o sucessor de 1, né? Então, isso vai ser por definição. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o n vezes 1 que eu já defini, o n vezes 1 que eu já defini. Então, esse cara aqui, ele está bem definido, então eu posso colocar ele aqui. Eu não poderia escrever n vezes 1 sem ter definido para vocês o que é n vezes 1. Eu defini, n vezes 1 é o próprio n. Então, o n vezes 1 passa a estar bem definido. Okay? E como que eu defino, então, o n que multiplica 2, né? Que é o n que multiplica 1 mais 1? Isso é você tomar o sucessor de n vezes 1, não uma vez agora, mas sim n vezes. Então, né, isso aqui é n mais 1 mais n. Então, pessoal, essa daqui é a definição de n vezes 2, né? É você pegar o n vezes 1 e tomar o sucessor n vezes, como eu escrevi ali no slide, ó. Tomar o sucessor de n vezes 1, n vezes. E com isso eu passo a ter bem definido o n vezes 2.
Aí eu vou lá e faço o quê? Adivinha? O n vezes 3, né? Que vai ser n que multiplica 2 mais 1, né? Porque o 3 é o sucessor de 2, então é 2 mais 1. E uma vez que eu tenha definido o n vezes 2, eu posso definir, então, né, o n vezes 3, né, o n vezes 3 como sendo quem? Eu pego o n vezes 2 que eu defini no passo anterior e faço o quê? Tomo o sucessor dele n vezes. Tomo o sucessor dele n vezes. Né? E assim por diante, pessoal. Eu vou sempre definindo o próximo. Aí eu tenho o n vezes 4, né, que é eu tomar o sucessor n vezes do n vezes 3 e assim por diante, né? E claro, né, você continua esse processo. Uma vez que você tem bem definido o n vezes p, você consegue fazer o quê? Consegue definir o n vezes p mais 1, né? Que por definição vai ser você fazer o quê? Você pega esse cara aqui, né? Você pega esse cara aqui e toma o sucessor dele, né? E toma o sucessor dele n vezes, né? Então, você soma n. Somar n é tomar o sucessor daquele cara n vezes. Então, você toma o sucessor de np n vezes. Então, isso aqui é a definição, né, de n vezes p mais 1. N vezes p mais 1. Isso aqui é interessante. Isso aqui responde aquela pergunta que a gente tinha feito lá no início, lembra? Eu tinha perguntado para vocês o que é 2 vezes 3, né? O que é 2 vezes 3, né? Se a gente olhar aqui, ó, 2 vezes 3 é o quê? É eu tomar o sucessor, né? Esse número de vezes, né? Esse número de vezes, que é esse n aqui, do n vezes 2. Então, 2 vezes 3, pessoal, nesse contexto, vai ser o quê, então, né? Vai ser o 2 vezes 2, né? E toma o sucessor disso 2 vezes. Agora, quem que é o 2 vezes 2? O 2 vezes 2, né, vai ser o 2 vezes 1 e toma o sucessor 2 vezes, né? Então, o 2 vezes 2 vai ser eu tomar o sucessor 2 vezes do 2 vezes 1. E eu repito aqui esse 2, né? Então, esse cara aqui agora, ele virou isso daqui. Deixa eu até dar um espaço maior aqui para ficar bem claro para vocês. Então, 2 vezes 2 é eu tomar o sucessor 2 vezes de quem? Do 2 vezes 1, né? Então, esse cara aqui, ele é esse daqui. E aqui eu repito esse 2, né? E no fim das contas, a gente tem o quê, então? Que 2 vezes 3 é 2 mais 2 mais 2, né? 3 vezes. Então, eu tomo o sucessor de 2, eu pego 2, tomo o sucessor de 2 duas vezes, depois tomo o sucessor de 2 mais 2 vezes. Então, 2 vezes 3, né? Pela definição, partindo dos axiomas de Peano, né? 2 vezes 3 é eu somar 2 mais 2 mais 2 3 vezes, né? Isso aqui vai dar 6. E se eu fizer 3 vezes 2, né? 3 vezes 2, isso aqui vai ser o quê? Eu vou tomar o sucessor 3 vezes do 3 vezes 1. Então, isso aqui é o 3 vezes 1, né? E eu tomo o sucessor 3 vezes, né? Por quê? O número de sucessor, o número de vezes que você toma o sucessor é o cara que está nessa posição aqui multiplicando, gente. Então, é 3 vezes 2, então você vai fazer o quê? Você vai tomar o sucessor 3 vezes. Então, isso aqui vai dar 3 mais 3, né? Porque 3 vezes 1 eu defini, foi a primeira linha que eu defini, né? O 3 vezes 1 é igual a 3, 2 vezes 1 é igual a 2, n vezes 1 é igual a n. Foi isso que a gente definiu lá, né? Então, eu somo 3 com 3 duas vezes. Ok, pessoal? Então, essa é a definição, né? E claro, 3 mais 3 dá 6. A gente sabe o quê? Que não importa a ordem do produto, né? O resultado sempre é o mesmo. Porém, né, existe a definição da multiplicação. E quando você escreve 2 vezes 3, não é 3 mais 3, é 2 mais 2 mais 2. Então, isso aqui é um argumento bem interessante, né? É uma pergunta assim, eu considero intrigante essa pergunta. Não sei se alguma vez algum de vocês já fizeram essa pergunta para si mesmo ao longo da vida, né? Mas se vocês nunca se atentaram a esse fato, né? Então fica sabendo aí que multiplicar o 2 por 3 é somar o 2 3 vezes. Beleza, gente? Então, é isso daí. Bom, e claro, né, pessoal? Eu defini o n vezes 1, que é o próprio n, né? Ali no slide eu escrevi errado, tá, pessoal? N vezes 1 é igual a n, tá? Igual eu escrevi aqui nas minhas notas aqui, ó. Vocês consideram lá no slide lá que tem um probleminha. Então, é n vezes 1 é igual a n, não igual a 1, igual eu escrevi no slide ali. Só essa correção aí esse errinho de digitação aí. N vezes 1 é igual a n, né? Então, eu tenho o quê?
está bem definido para o 1. E uma vez que eu tenho a multiplicação bem definida para um P, então eu também tenho bem definida para o P, para o sucessor, né? Então eu defini para o P e tenho aqui bem definida a multiplicação para o sucessor dele. Então veja que o 1 está no conjunto dos P's que você pode multiplicar por N, né? O 1 está lá, eu posso multiplicar o 1 por N, né? Na verdade é N vezes 1, né? E assumindo que o P está lá, eu tenho bem definido que o P mais 1 também vai estar no conjunto, né, dos P's na qual eu posso multiplicar o N por ele, né? Então, assumindo que o P está lá, a gente define aqui, né, tá aqui a definição, né, que o sucessor de P, que é o P mais 1, também é multiplicado por N, né? Então, se o P está lá naquele conjunto Y, o P mais 1 também está lá. Argumentando igual eu fiz no caso da soma, você obtém, né? Você obtém que, na verdade, então, eu tenho a multiplicação bem definida para todo número natural, P que você considera, né? Então, você tem o que, então? Como eu escrevi no slide ali, né? Que N vezes P está definido, né? Isso aqui está definido para todo P pertencente aos naturais, né? E como você considera N um cara genérico, né? Então, quer dizer que você pode multiplicar dois números naturais quaisquer, um pelo outro. Isso está bem definido. Então, veja que, utilizando os axiomas de Peano, conseguimos aqui, então, definir a multiplicação, né? E a gente tem, então, agora, olha que coisa linda, a soma e a multiplicação definida a partir dos axiomas de Peano, ok? Aqui a questão da unicidade é o axioma 2 de Peano, aí os argumentos ali são similares do caso da soma para justificar, tá, gente? E a gente tem a matemática, né? Quando a gente tem uma estrutura numérica, um conjunto, né? Onde você tem uma operação, né? E você pode fazer essa operação com quaisquer elemento desse conjunto, né? No caso aqui, então, a gente tem os naturais, a gente justificou aqui, provou, né, os anos, então a gente demonstrou a soma. Veja que agora, tanto a soma como a multiplicação, a gente não está tomando mais como axioma. A gente demonstrou a partir dos axiomas de Peano. Então, eu tenho aqui agora como definição, bem definido, né, a soma e a multiplicação. E voltando, estava falando, né, quando você tem uma estrutura matemática, uma operação, e você pode fazer essa operação com quaisquer dois elementos naquela estrutura, naquele conjunto, então você diz que aquele conjunto ele é fechado com relação àquela operação. Então a gente tem essa expressão na matemática, né, que é importante vocês saberem. No nosso caso aqui, a gente tem a estrutura nossa como sendo os números naturais, né? E a gente provou que a gente pode aqui somar quaisquer dois números naturais e multiplicar quaisquer dois números naturais. Então a gente tem o quê? A gente tem que a operação de soma e produto, ou operação de adição e multiplicação, como você preferir chamar, né? É uma operação que está bem definida para todo número natural. Então, os números naturais, a gente pode dizer que ele é fechado com relação à soma e é fechado com relação à multiplicação, né? Então, você pode somar e multiplicar quaisquer dois números. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Que tenha ficado claro para vocês a definição aí de soma, de produto, né? Partindo aí dos axiomas de Peano, ok, pessoal? Então, o que eu queria falar nessa aula era isso, né? Um abraço a todos e fiquem bem, até a próxima.